meu querido irmão no sacerdócio, Padre Ronaldo, estimado irmão diácono, esqueci o nome? Elias, profeta Elias, muito bem. Comunidade, povo de Deus, irmãos religiosos aqui presentes também, nosso coral, os coroinhas, ministros, povo de Deus que aqui se faz presente nesta praça, em frente à Igreja Matriz de São Francisco de Assis. Estamos celebrando mais um festejo, mais uma catequese, mais um retiro em que a comunidade a cada ano se reúne para fazer acontecer aquilo que o Senhor nos pede, sermos de fato sal da terra e luz para o mundo. Hoje nós celebramos o dia de dois mártires, irmãos, Cosme e Damião. O Piauí talvez não tenha assim muita força, vamos dizer assim, nesse sentido de celebrar, mas na Bahia está pegando fogo. Digo isso que eu sou alagoano, mas morei 25 anos na Bahia, sou alabaiano, e 12 anos no Goiás, alagoiano. E agora sei no Piauí, não sei o que diz mais, tá certo? Mas realmente na Bahia é uma coisa fora do comum. Tem um secretismo religioso também que a gente tem que respeitar, com certeza, dentro da sua dinâmica de rezarem. Mas não é o caso. Mas o importante, gente, é saber desses dois irmãos médicos que lá na Síria foram martirizados. Eles queriam realmente ser alguém na vida, como qualquer um de nós, e de repente cursam a faculdade de medicina e os dois chegam a serem médicos. E um dos irmãos cobrou a consulta a um paciente, coitado, peregrino, que não tinha nem onde cair morto. O outro irmão, ao saber que o irmão cobrou tal consulta, o irmão excomungou o outro irmão. Você não é digno das bênçãos de Deus, porque você muitas das vezes facilitam para os que podem e cobra por aqueles que não têm a mínima condição. Não sei se Cosme Damião, me recordo agora aqui, é para vocês, um detalhe. Sei que esse irmão chorou amargamente e pediu perdão ao irmão que reclamou dele e depois a Deus. E daquela hora por diante, nenhum dos irmãos cobraram mais consulta médica, claro, evidente, aquelas pessoas mais necessitadas. Mas hoje a igreja está celebrando no festejo de São Francisco um tema muito específico. Um tema que também é a cara de cada um de nós, gente. A vocação. Todos nós, batizados, gente, temos uma vocação. Ninguém nasce por nascer, vive por viver e morre por morrer. Não, gente. A gente, ao chegar neste mundo, trouxemos em nós, como fosse um selo indelével, a vocação. A vocação de ser cristão. A vocação de ser pessoa que está a serviço de outras pessoas. E no batismo, nós carregamos isso, essa tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Todos batizados, gente, têm a vocação missionária. Porque aquele que é batizado, automaticamente recebe sim essa tríplice missão no meio do povo de Deus. Mas lá no século 12, 13, por aí assim, nasceu um jovem
por nome de Francisco, que de fato era filho de alto escalão na Itália, era um cavaleiro. Uma vez disse aqui para vocês, não sei se foi com o tempo do padre Ronaldo ou do padre Marcos, dizia para vocês uma vez aqui que ser cavaleiro naquela época era como se fosse um corredor, ou aliás, um corredor mesmo de Fórmula 1. Só vai para lá quem tem bala na agulha. E Francisco, por ser de filho nobre, tinha muito e foi cavaleiro. Mas a missão de Francisco ia muito mais além do ser cavaleiro. Ele quis fazer acontecer enquanto jovem, enquanto filho de Deus e filho de um chamado Pedro Bernardone. E de repente ele descobriu que existia algo para ele mais forte do que ser cavaleiro e a luta. E de repente tem nele um estralo e diz: não, eu quero coisa maior do que ser um mero cavaleiro. E lá foi aos poucos se convertendo, foi rezando, foi meditando, foi refletindo a vida de um cristão só de nome. Que infelizmente, gente boa, muitas das vezes nós temos muitos cristãos que enchem as igrejas e os bancos, mas vazios de coração e de alma. E esse Francisco também não foi diferente. Que a gente, quando tem demais, não sabe o que fazer, termina se esvaziando. E ele sentia um jovem vazio. Até que um certo dia, Deus colocou no meio dele um leproso. Aquilo que lhe causava muita repugnância, muito nojo. E esse leproso foi ao encontro de Francisco. Francisco deu para o leproso a sua roupa de gala e vestiu uma roupa do peregrino. E ao fazer isso, abraçou o leproso, beija o leproso e em si dizia: aquilo que era amargo para mim, repugnante, tornou-se agora doçura da alma e do corpo. Inicia-se aí a vocação de Francisco. E nesse meio termo, ele começou a ser já um jovem diferenciado. Diferenciado daquilo que antes vivia. Tinha tudo, mas o vazio existencial o acompanhava. E ele começou a fazer coisas diferentes. Beijar, gente, significa intimidade. Veja que o beijo pode ser também a questão do beijo da mulher-aranha. Veja que também um beijo pode ser um beijo de traição, que foi o caso de Judas Iscariotes, que beija Jesus. Nosso Senhor, percebendo que era um beijo falso, disse para Judas: com este beijo, acabastes de trair o Filho do Homem. E Francisco, ao fazer isso, ele tinha convicção daquele mundo que esperava por ele. Até um dia que ele foi na igrejinha de São Damião, lá em Assis, e encontrou lá um quadro bizantino, que aqui temos um, e lá, em oração, contemplando aquele quadro, ele percebeu que a boca daquele crucificado abria e ao abrir, saía uma voz que dizia: Francisco, restaura a minha igreja que está em ruína. Francisco, restaura a minha igreja que está em ruína.
Francisco tomou um susto, pensou que estava levitando na vida, como diz a história, assustou-se e dali começou a restaurar 3 igrejas. São Jorge, Santa Maria Maior e a Porciúncula que nós temos hoje. E com esse reformar, ele não entendeu bem o que o Senhor quis dizer com isso. Pensou que era restaurar igreja-templo. Mas não foi isso que o Senhor quis para ele, pediu a ele. A igreja, povo de Deus, que estava também em ruína, gente. Cheguei agora, aqui um parênteses, vim aqui 2 meses atrás, estava aqui essa igreja, o cupim comendo tudo, sem porta, eu pensava assim, com a porta assim, meu pé ia para o outro lado, e o pé ia para o outro lado também. Cheguei agora aqui, já 4 portas novas, 4 janelas novas e 4 para ser reformada. Entendeu? E além disso, dessa reformação, gente, de matéria, igreja pedra, vocês também estão sendo reformados pela graça de Deus, pelo sim de vocês, pelo dízimo de vocês, pela coragem de vocês de querer uma casa bonita, que foi isso que nós lemos agora há pouco, na primeira leitura de Esdras. Certo? Fazer acontecer, a brilhantar a glória de Deus também nos templos sagrados. E o salmo de resposta de hoje não foi diferente. O salmo de resposta disse uma coisa muito interessante, que diz assim para nós, deixa eu me ver aqui para não ler para vocês errado, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. É para a casa do Senhor que cada um de nós temos que ir, gente boa. Sem perder de forma o rumo, a meta a ser alcançada. A nossa meta é o céu. Mas para chegar no céu, temos que galgar muitas e muitas escadas na vida. Muitos tropeços. De tropeçar, cair e levantar. Francisco também foi assim. Quando a coisa estava mais ou menos encaminhada, Francisco esteve lá com o Papa Inocêncio III e foi pedir para ele licença para evangelizar. O Papa Inocêncio III olhou para Francisco assim, com um olhar de discriminação, né? Esse freiozinho aqui, nem tamanho tem, que esse menino quer aqui. Uma audiência, diga ele que vem amanhã. Vem amanhã. E Papa Francisco ia, vem amanhã. Que quando a gente não quer atender os outros, né? Quer matar no cansaço. Francisco não desistiu. Eu vou. Enquanto tiver o amanhã, eu estarei lá. Mas eu vou, até encontrar com os caras. E ao encontrar com o Papa, que queres? Quero a licença para evangelizar o povo. O Senhor me deu essa missão de restaurar o seu povo. O Papa agradeceu o convite de Francisco e disse que por hora não, deixa como está. Francisco volta com seus pequenos grupinhos de confrades e volta a Assis. De Assis para Roma, um pouquinho distante, gente. À noite, esse Papa não conseguia dormir. Ficou sonhando acordado. Alguém já sonhou acordado, gente? Acho que sim. Sonhando acordado. Vendo a igreja de Latam caindo e sustentada pelo ombro de um pequeno frade. O Papa também teve um estralo divino e disse, já sei do que se trata. No dia seguinte, mandou chamar Francisco para ter uma audiência com ele. Francisco disse, não vou não. Já fui 2, 3, 4, 5 vezes, não deu certo. Vou não, já quieto. Não, Francisco não desistiu não. Francisco foi. Santidade.
aqui estou, eis-me aqui, que queres? E o Papa disse, é como tu queres, evangeliza meu povo. Daquela hora por diante, inicia-se a primeira ordem dos frades menores. Um fluxo de pessoas, de rapazes, começou a seguir Francisco. E o número de seguidores, tamanho, era que já não sabia nem como colocar tantos confrades. Como não bastasse por aí, aparecem também as meninas, as moças, para seguir os seus passos. Francisco olha para aquelas meninas, moças, jovens, pedindo também vaga no convento, mas não tinha, só tinha uma freira, não tinha freira. Entre elas estava a linda flor Clara de Assis. Pai Francisco, também estou apaixonado pelo seu ideal. Quero seguir teus passos. Minha irmã, só tem rapazes aqui, não tem aqui nem uma moça. Clara podia desistir daquela hora. São Francisco pega ela e coloca lá na capelinha de São Damião. De repente começa a aparecer moças e mais moças para acompanhar os passos de Clara de Assis. Nasce assim a segunda ordem, chamada de Irmãs Clarissas. Como se não bastasse, não terminasse a minha palavra aqui, não mais jovens nem moças, jovens nem jovens, homem e mulher, moças agora, senhor e senhora agora, todas as espécies de pessoas, casados, solteiros, ia também atrás de Francisco, para ajudar na construção da evangelização. Esse número foi bem mais imenso do que dos freis e das freiras. Francisco tem de novo outro estralo e diz, já sei, vou criar uma terceira ordem. Primeira ordem, OFM, Ordem dos Frades Menores. Segunda ordem, Irmãs Clarissas. Terceira ordem, OFS, Ordem Franciscana Secular. Aí o batalhão, de fato, fez acontecer. E ainda até hoje, gente, esse espírito franciscano começa a perdurar por todas as partes, e pairando também nos ares de nossas vidas. Quantos jovens, quantos senhores e senhoras não são admiradores de São Francisco? Porque ele tinha um ideal de vida. Porque a pior coisa do mundo, meu irmão e minha irmã, é você viver por viver. Porque quem vive por viver, não vale a pena viver. Não, tem que ter um ideal. E esse ideal cresceu em Francisco de Assis, fazendo com que as coisas acontecessem. Deixou pai, deixou mãe. A história nunca diz que teve mais irmãos. São Francisco não fala isso. Deixou o pai para lá, mãe para lá e foi seguir seu ideal. Parecendo muito bem com essa história que o nosso irmão diácono acabou de ler para nós. Pequeno evangelho de hoje, simplesmente 2 versículos. Que Jesus também, quando começou a sua missão, a comunidade também cresceram. Chegaram junto de Jesus. Ele não tinha tempo nem sequer de se alimentar bem, nem de dormir. E os pais de Jesus também percebeu, será que meu filho não perdeu o senso, o juízo? E de repente, já fazia dias que Jesus aparecia na casa. E Maria foi em busca de Jesus, porque mãe é mãe. Alguém disse, olha, a tua mãe está aí fora e quer te falar. Foi isso que nosso irmão diácono leu para nós. Tua mãe está aí fora e quer te falar. Hã? Minha mãe?
quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontou para a comunidade. Apontou. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam a minha palavra e a colocam em prática. Olha, gente, o ideal. Praticar a palavra de Deus. Não tem ideal mais seguro, mais certo na vida do que você ser um praticante da palavra e não meramente um ouvinte. Que quando a gente sabe da palavra, mas não pratica a palavra, nós não passamos de um mero ouvinte ou um papagaio que repete palavras, mas não sabe o que significa tal coisa. Por isso, esse ano também estamos celebrando 25 anos de graça e missão neste chão de Piracuruca. E vocês têm uma grande graça de celebrar 25 anos na pessoa de um grande desbravador, entre aspas, que já foi desbravado anteriormente, mas é continuador desta igreja. Está aqui comigo o sobrinho dele lá atrás, que veio comigo lá de Parnaíba, está certo, sobrinho do padre. E eu falava com ele, eu nunca vi tanta coragem de um homem tão jovem ainda, de querer fazer acontecer uma crise maluca dessa, o que está realizando aqui, gente. Isso não é motivo de engrandecimento não, viu, padre? Não. Ronaldo Souza com S, não com Z, com S, com Z, aliás, com Z. Pronto, viu? Não é para elogiar não e nem rasgar seda não, gente. Porque eu também, quando mais jovem, eu gostava muito de construir. Agora, estou construindo agora só a minha alma para o céu. Já não tenho mais essa coragem que eu tinha antes. Por isso que eu tiro o chapéu para aquele que sabe realmente evangelizar também através de obras. E obras estas que estava precisando aqui na paróquia de São Francisco de Assis, em Piracuruca. Quero parabenizar a comunidade paroquial de São Francisco, na pessoa do seu pároco, Padre Ronaldo, pela belíssima reforma que estão fazendo, e quem sabe, se Deus quiser, e se vocês colaborarem um pouquinho mais, o ano que vem está pronta, se Deus quiser. Eu vim com 2 meses e pouco aqui, visitar ele, mas o sobrinho dele, e vi tanto para que está aqui atrás, disse, não, isso aqui é coisa para 2 anos, 3 anos para terminar. Fui agora, também um susto. Quase que pronto. E se vocês colaborarem um pouquinho mais, vai terminar antes desse fim de ano. Não era isso que eu queria falar não, gente, mas vou terminar assim para vocês. Francisco sofreu bastante para construir a casa de Deus e o povo de Deus. Jesus Cristo sofreu bastante até de ser quase que, entre aspas, ser taxado como um maluco, como um louco, por causa do povo de Deus a ele confiado. Os padres também, muitas das vezes, faz acontecer, muitas vezes sendo que meio que mal agradecido, né? Por causa que não sabe de forma nenhuma o que passa na vida de um sacerdote. Ainda mais ele ainda como que padre formado, porém se formando mais ainda, estudando mais ainda, e tendo tempo ainda para acontecer o atendimento com vocês, e mais obras realmente me dão um mal-estar. Terrível. Parabéns, Piracuruca, melhor dizendo, Paróquia São Francisco de Assis, pelo seu 25º ano de missão neste chão. Parabéns, paroquiano, mais uma vez, por celebrar esse festejo dentro deste ano jubilar. Que Deus abençoe vocês, que São Francisco de Assis lhes dê força e coragem para levar adiante essa missão neste chão.